Essa semana a fala da Luana Piovani a respeito dos evangélicos repercutiu muito nas redes sociais. Uma fala bastante dura, né, que eu queria ler aqui para vocês. Ela fala que o evangélico de hoje é o que há de pior no ser humano. Virou o protótipo de um ser desprezível, de alguém que não respeita uma diferença. A maioria dos evangélicos hoje, de tudo que a gente vê na televisão, é uma raça que de amor e de Deus não tem nada. Realmente uma fala bem dura, né? E eu, como evangélico, naturalmente me sinto triste, né, por ser visto dessa forma, não só por ela, mas eu sei que a opinião dela representa muitas pessoas da nossa sociedade. Mas, de toda forma, eu estava refletindo sobre algumas coisas, né, a respeito dessa fala, e eu cheguei na conclusão de que existem duas razões pelas quais os discípulos de Jesus, os seguidores dele, e aqui falando especificamente da tradição evangélica no Brasil, são perseguidos. E é curioso, porque são motivos opostos. Nós somos perseguidos quando nós somos fiéis a Cristo. E nós somos perseguidos quando nós somos infiéis a Ele. Interessante isso, né? Primeiramente, nós somos, desde o início, desde a criação da igreja, por meio de Cristo, nós somos perseguidos por sermos fiéis. Cristo foi perseguido por ser fiel ao Pai e a sua igreja é perseguida por ser fiel ao Filho, né? Isso acontece porque muitas vezes aquilo que a cultura acredita não é aquilo que Deus acredita, é aquilo que Cristo revelou. Então, muitas vezes, quando nós discordamos dos dogmas da nossa cultura, mesmo que de maneira pacífica, respeitosa, isso é visto de maneira muito negativa, né? É... Mas, sendo bem sincero, a gente não tem muito o que fazer, porque Jesus fala claramente que nós seríamos perseguidos por causa disso. Ele fala que se as pessoas o crucificaram, crucificariam a nós também. Se as pessoas o perseguiram, também perseguiriam a nós. O apóstolo Paulo diz claramente que todo aquele que quiser seguir Jesus será perseguido. Não tem como. Em algum grau nós vamos experimentar rejeição, desprezo, enfim, em maior ou em menor grau. E se você está falando até de países mais fechados para o evangelho, você vai ver pessoas literalmente sendo mortas, ainda hoje pessoas sendo mortas simplesmente por quererem viver uma vida como a de Jesus, por dizerem crer que ele é a expressão perfeita da revelação de quem Deus é, né? Bom, essa é uma razão. Cristãos serão perseguidos por seguirem a Jesus. Mas existe uma outra razão que leva os evangélicos aqui a serem perseguidos. Eu acho que essa é mais problemática, acho não, com certeza essa é mais problemática, eu acho que é a tônica da fala da Luana, que é o fato de que os evangélicos são perseguidos quando eles não seguem Jesus, quando eles são infiéis a ele, quando nós nos envolvemos com coisas, e que ela fala especialmente, né, o que a gente vê na televisão, então geralmente você sabe quem é que está na televisão, né, que tipo de evangélico está na televisão, mas quando nós aparecemos envolvidos com problemas graves, com desvio de dinheiro, com corrupção, com negligência aos pobres, com violência, né, violência doméstica, violência, intolerância religiosa, enfim, a gente acaba sendo associado com uma série de problemas da sociedade, em vez de sermos a solução da sociedade, como foi a igreja primitiva, né? A igreja primitiva cuidava das pessoas e as pessoas marginalizadas, as pessoas em vulnerabilidade, enquanto que nós muitas vezes estamos nesse ambiente de acusação, de condenação, né? Estamos causando problemas na sociedade. E é óbvio, gente, eu sei, eu não vou cometer o mesmo erro que ela. Eu tive a alegria de nascer na igreja, então, cara, eu vi centenas de pessoas anônimas que entregaram suas vidas para cuidar de gente que ninguém sabe quem é, que o Estado nunca vai achar. Pessoas que passavam dificuldades de todas as formas e pastores, líderes, irmãos leigos davam a sua vida para cuidar dos outros. Então, graças a Deus, tenho na minha mente e no meu coração inúmeras pessoas em quem eu posso me espelhar. Mas é inegável, queridos, é inegável que o mundo evangélico brasileiro vive uma crise no Brasil, se eu posso chamar dessa forma. E essa crise, ela dá munição ao que a Luana está falando, né? Não são poucos, talvez não a maioria de fato, mas não são poucos os evangélicos que estão com fome de poder, com fome de dinheiro, estão envolvidos em todos esses problemas aí, né? E aí, meu amigo, infelizmente, a gente também fica na rota de colisão das palavras do próprio Cristo, porque Jesus
fala fortemente contra a hipocrisia religiosa. Você sabe, se você já leu os 4 evangelhos, que Jesus, se tem um povo que deu trabalho para Jesus, foram os religiosos. Né? Jesus foi crucificado por ser uma ameaça aos religiosos, né? Essencialmente. Então, é muito triste que nós sejamos perseguidos por causa disso. Não porque nós nos parecemos com Jesus, mas porque nós não nos parecemos. Porque nós não nos parecemos. Repito, não estou generalizando. Mas se nós podemos tirar uma lição de uma fala dura e inadequada, eu diria, da Luana, é que, cara, isso parte de uma dor real. Isso parte de uma dor real. Nós somos 30% da população do Brasil. 30% da população do Brasil. Cara, o que a gente não poderia fazer de incrível se nós nos uníssemos para o bem do Brasil, para servir o Brasil, para cuidar do Brasil, para amar o Brasil? E quando eu falo Brasil aqui, eu não estou falando de uma coisa etérea. Estou falando do brasileiro. Estou falando da pessoa, do próximo, como Jesus fala, sabe? Então, antes de tentar rebater a Luana, o que eu diria para você é: considere refletir sobre isso. Considere pedir perdão para as pessoas contra as quais você agiu de maneira falsa, desonesta. Às vezes que você envergonhou o nome de Cristo. Às vezes que eu fiz isso, né? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar.